Garcia de Horta foi o mais notável investigador português na área da medicina do século XVI. O conhecimento da medicina tinha retrocedido do legado deixado pelas culturas greco-romana e árabe. O estudo da fisiologia e da anatomia humanas era limitado, devido à Igreja proibir a dissecação de cadáveres. Também os hábitos de higiene dessas culturas clássicas, como os tratamentos do corpo e os banhos públicos, que eram uma prática comum em todo o Império Romano, tinham-se entretanto perdido. Garcia de Horta, nascido em Castelo de Vide no final do século XV, parte para Goa em 1534. Horta estuda aprofundadamente o valor medicinal das plantas do Oriente, dando origem a uma verdadeira revolução nos conhecimentos da medicina europeia. Em 1563 é editado em Goa o seu célebre livro Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Entende-se por simples as partes das plantas, animais ou minerais com propriedades terapêuticas usadas na composição de medicamentos. O médico e naturalista Garcia de Horta adquire rápida celebridade no mundo culto de então. De origem judaica, os pais de Garcia de Horta terão chegado a Portugal cerca de 1492, na sequência da promulgação do Édito de Granada pelos Reis Católicos. Este decreto previa a expulsão de todos os judeus praticantes dos reinos de Castela e Aragão. Nesta altura, muitos milhares de judeus abandonaram a região e dirigiram-se para o norte da África, para o Império Otomano, para a Itália e para Portugal. Por terem notícia de Castelo de Vide ser uma terra hospitaleira, com uma comunidade que vivia principalmente da agricultura e da pecuária, várias famílias decidiram instalar-se aí. Foi o caso dos pais de Garcia de Horta, Fernão de Horta e Leonor de Gomes, que se vieram fixar em Castelo de Vide, casaram e tiveram 4 filhos, dos quais o mais velho é Garcia, que nasceu cerca de 1500, e depois 3 irmãs, Catarina, Violante e Isabel. A razão principal da fixação dessas famílias nessa zona da Serra de São Mamede tem a ver com a presença abundante de água, que era fundamental para algumas importantes atividades que tinham, como as tinturarias e o cortume das peles. Para além dos ofícios, o comércio, as artes e a medicina virão a dar a vários dos recém-chegados a Portugal um estatuto singular e poder económico.
Dom Manuel I, ao pretender casar-se com Dona Isabel, filha dos reis católicos de Espanha, tinha a obrigação de expulsá-los também de Portugal. Porém, inteligentemente, optou pela via da sua conversão, obrigando-os a batizarem-se. Surgiu assim a designação de cristãos novos, embora a maioria continuasse de forma oculta a praticar a sua religião. O pai de Garcia de Horta foi feitor na nobre casa dos Sousas, família com diversas propriedades e poder financeiro. Terá vindo daí o apoio que Garcia de Horta teve para os estudos que mais tarde o levariam à Espanha e a amizade, ao longo da vida, com Martim Afonso de Sousa. Este era filho de Lopo de Sousa, que, entre outros títulos, era mestre do Prado, área rural na periferia de Castelo de Vide. Martim Afonso de Sousa viria a ter grande influência na vida de Garcia de Horta. Como muitos jovens portugueses, Garcia de Horta dirigiu-se para as universidades castelhanas para fazer os seus estudos. Depois de uma formação inicial, fez os seus estudos médicos em Salamanca e Alcalá de Henares. Garcia de Horta teve a possibilidade de se familiarizar com o pensamento de Aristóteles, com os conhecimentos da medicina ocidental baseados nos teorias de Hipócrates, de Galeno ou de Avicena, e de conhecer o mundo da história natural e da matéria médica de Plínio e Dioscórides. Os alunos de Ciências Naturais estudavam a partir de textos desses mestres. Mas boa parte dessa informação provinha de relatos orais de mercadores e aventureiros que circulavam pela Ásia. Uma vez concluídos os seus estudos, Garcia de Horta regressou a Castelo de Vide. Durante 2 anos, efetuou um estágio sob orientação de um médico local. Este estágio era uma obrigatoriedade, por regimento régio, para todos os estudantes licenciados em universidades estrangeiras. E ao fim desse estágio eram avaliados pelo Físico-Mor do Reino. Garcia de Horta foi avaliado na teoria e na prática pelo Físico-Mor Dr. Diogo Lopes, que assinou em 1526 um documento no qual atesta que Garcia de Horta foi avaliado e foi aprovado para poder praticar medicina. Em finais da década de 1520, Garcia de Horta apresentou candidatura para lecionar nos Estudos Gerais, em Lisboa. Os Estudos Gerais eram então a instituição universitária portuguesa. Garcia de Horta vai ser admitido como docente de Filosofia Natural e Filosofia Moral e durante alguns anos vai-se demonstrar um elemento muito empenhado do Senado Universitário. Após o êxito da viagem de Vasco da Gama à Índia e dos relatos sobre as suas riquezas, a Ásia passou a ser para os europeus uma realidade muito apetecível. As rotas do comércio com o Oriente alteraram-se.
Veneza ficou de imediato ciente dos perigos do avanço dos portugueses para essas paragens. Grandes mercadores italianos começaram a deslocar-se para Lisboa. A cidade encheu-se de comerciantes estrangeiros e de várias zonas do reino, atraídos pelo negócio das especiarias e de outros produtos orientais. Os que conseguiam partir desfaziam-se dos seus bens para realizarem dinheiro, na expectativa de conseguirem negócios muito rentáveis. A ideia do enriquecimento fácil alastrou a todas as classes. Martim Afonso de Sousa era um fidalgo muito próximo do rei Dom João III e em 1534 foi nomeado capitão-mor do Mar da Índia. A 12 de março de 1534, partem do Tejo 5 naus por ele comandadas a caminho da Índia. Garcia de Horta seguia na armada como médico do capitão-mor. Mal sabia ele ser aquela a última vez que via Lisboa. É possível que Garcia de Horta tenha partido para o Oriente pela sua imensa curiosidade e interesse em conhecer novas plantas e novos produtos, mas também é possível que o tenha feito pelos rumores insistentes da iminente instalação em Portugal da Inquisição. Seguiu a Armada a rota percorrida por Vasco da Gama em 1497, na sua épica viagem até à Índia. Só em setembro aportaram em Goa, a nova cidade dourada dos portugueses, situada junto da foz do rio Mandovi. A flora daquelas paragens era mal conhecida no Ocidente e Horta, imbuído de uma natural curiosidade científica, tinha na sua frente uma imensa região a desbravar. Ao chegar a Goa, Martim Afonso de Sousa foi enviado pelo governador Dom Nuno da Cunha para Diu. Garcia de Horta, enquanto seu médico privado, acompanhou-o. Ao longo de 4 anos, entre 1534 e 1538, Garcia de Horta acompanhou Martim Afonso de Sousa. E foi com ele que visitou as cortes locais, e foi com ele que desembarcou e visitou mercados, e viu produtos, e discutiu com mercadores. E foi aqui que Garcia de Horta se apercebeu de algumas incongruências que haviam entre aquilo que ele observava e aquilo que ele tinha nos livros. Talvez desde esta altura, Garcia de Horta tenha tido a vontade de fazer uma obra, de produzir uma obra, na qual pudesse contar aquilo que ele experimentava e aquilo que ele via e que corrigia os textos antigos. Nas várias campanhas militares em que Garcia de Horta acompanhou Martim Afonso de Sousa, percorreu toda a costa ocidental da Índia, desde o Golfo de Cambaia até ao Ceilão. Durante essas expedições, aproveitou para conhecer essa imensa região.
percorreu rios com uma vegetação exuberante que ultrapassava o limite das suas margens. Ao aventurar-se pelo interior, procurava descobrir novas plantas. Assim, a pouco e pouco, ia-se inteirando das suas qualidades para a medicina. Desde a viagem de Vasco da Gama, a política do Reino de Portugal era de estabelecer alianças com os rajás indianos, dando apoio militar aos que estavam em guerra com outros reinos e, assim, obter vantagens comerciais e reforçar a presença nesses territórios. Em Goa, circulavam compradores e vendedores de todas as raças. Negociavam-se, sobretudo na Rua Direita, as mais variadas mercadorias, desde as drogas medicinais vindas da China até às especiarias vindas das ilhas do Sudeste e do Sudoeste Asiático. A noz moscada, a canela, o gengibre, a pimenta e o cravo eram das mais procuradas. Um dia correu em Goa a notícia de navegar com rumo a Dio, uma poderosa frota que partira do Suez, comandada por Soleiman Pasha. Avisado de Dom Nuno da Cunha, preparou-se o governador para enfrentar o perigo. E logo a seguir chega outra notícia ameaçadora. Coje Safar preparava-se para atacar aquela fortaleza, com um exército poderoso, vindo da Cambaia. A fim de socorrer Dio, iniciou-se a preparação da frota. Mas por incompreensível decisão de Lisboa, Dom Nuno da Cunha fora destituído. O novo vice-rei, Dom Garcia de Noronha, surgiu em Goa quando a frota se preparava para partir. Acompanhava-o o seu filho Dom Álvaro, que ia substituir Martim Afonso de Sousa. Martim Afonso de Sousa, ao saber que o novo vice-rei proibia a saída das naus, abandonou imediatamente o cargo de capitão-mor. E ainda nesse ano de 1538, embarcou em Cochim, de regresso a Portugal. Viria, no entanto, mais tarde, em 1542, a voltar à Índia, com o cargo de governador. Após a partida do amigo, Horta instala-se definitivamente em Goa. Goa e mais tarde Malaca iriam tornar-se os centros nevrálgicos do Império Português do Oriente. A implantação dos jesuítas e dos colégios desta ordem e a profusão de igrejas, sobretudo em Goa, deram à Igreja Católica um poder que rivalizava com o poder temporal. Garcia de Horta aluga casa na parte mais alta da cidade. Dedica-se também à clínica particular. Continua a investigar as virtudes medicinais das plantas do Oriente.
decide começar a escrever. Com a importância que vai adquirindo, recebe convites para festas em palácios opulentos. Buram Nizam Shah, o Nizam maluco, cuja corte era em Ahmednagar, dedica-lhe uma grande afeição. Convida-o a instalar-se na capital do seu reino, mas Garcia de Horta recusa, pois não quer deixar Goa. Porém, sempre que adoecia com gravidade alguém da família real, chamava-se o médico português. No entanto, para além da sua prática médica, Garcia de Horta também tinha um navio, o que significa que se dedicava ao negócio, e negócio de pedras preciosas e de produtos orientais. Garcia de Horta tinha também uma imensa curiosidade em reunir livros, manuscritos e informações em circulação. A pouco e pouco, Garcia de Horta tornou-se uma referência científica e cultural na Goa portuguesa. Da sua biblioteca constavam obras das mais variadas proveniências, nomeadamente escritos de portugueses que, a partir do Oriente, veicularam importantes informações sobre essas paragens. É de citar Duarte Barbosa, que partiu para a Índia em 1500 e que desempenhou em Cananor as funções de escrivão dessa feitoria, e Tomé Pires, que foi enviado para o Oriente em 1511, com a missão de identificar e selecionar drogas que deveriam ser enviadas para a capital do reino. Em Cochim ou noutros portos, o vedor da fazenda embarcava as drogas, garantindo que os pedidos feitos por físicos e boticários fossem satisfeitos. Duarte Barbosa e Tomé Pires descreveram os reinos, as cidades, os portos, os habitantes, os produtos, as drogas medicinais, a fauna e a flora asiáticas. O que escreveram, apesar de algumas correções feitas posteriormente por Garcia de Horta, contribuiu de forma significativa para o conhecimento do continente asiático. Em Goa, Garcia de Horta recebe com dignamente os amigos. Nas traseiras da sua casa tinha um jardim com uma coleção de plantas exóticas, que provocava a admiração de quem o visitava. Entre os mais íntimos, conta-se Luís Vaz de Camões, cuja vida aventurosa o levara ao Oriente, tendo-o aportado em Goa em 1554. O conhecimento direto que teve do Oriente, esteve também em Macau e noutras regiões por onde circulavam os portugueses, teve enorme importância para a escrita da sua genial obra épica, Os Lusíadas. Diz-se que teria escrito em Macau parte de Os Lusíadas numa gruta. No regresso de Macau a Goa, naufragou, salvando-se, como diz a tradição, com o manuscrito de Os Lusíadas. Em 1567, no regresso a Portugal,
aportou na ilha de Moçambique. Aí permaneceu por cerca de 2 anos e meio, com enormes dificuldades materiais, apoiado pelos amigos. Finalmente, chega a Portugal em abril de 1570. Garcia de Horta casou com a sua prima Brianda de Solis, filha de Henrique de Solis, comerciante de cavalos. Brianda e seu pai deixaram o Alentejo e partiram para Goa, onde terão chegado no final de 1541. Deste casamento nasceram 2 filhas. O seu crescente prestígio clínico enche-o de afazeres. É médico do Hospital da Misericórdia e professor do curso de aprendizagem médico-cirúrgica. Assiste a numerosos doentes. Garcia de Horta faria a primeira descrição médica conscienciosa da cólera morbus asiática. O número de vítimas que fez naquela região foi tão grande que, em Goa, foram proibidos os toques afinados, a fim de conter o temor da população. Dão-se, entretanto, transformações religiosas e políticas de grande importância. O fanatismo da época ia levar àquelas paragens a Inquisição, que fora introduzida em Portugal em 1536, no reinado de Dom João III. A atuação da Inquisição, de uma violência extrema para quem não praticava a religião católica, os seus terríveis métodos de tortura e a extorsão dos bens daqueles que eram condenados à morte pelo fogo tornaram-na uma instituição temível. O jesuíta Francisco Xavier, nascido no Reino de Navarra, em Espanha, que mais tarde se tornaria o apóstolo das Índias, parte para Goa em 1541, numa armada comandada por Martim Afonso de Sousa, com o objetivo de catequizar as terras do Oriente. Durante a sua estadia em Goa, apercebe-se que a população local, convertida ao catolicismo, continuava a praticar cultos hindus. Constata também que parte das elites de Goa não cumpriam com os deveres da religião católica. Parte depois para as Ilhas Molucas, no Sudeste Asiático, onde procura converter as populações muçulmanas. Mais tarde, regressado a Malaca, pede a Dom João III que autorize a criação da Inquisição em Goa. Apesar da resistência do monarca, esta virá a instalar-se em Goa em 1560. São Francisco Xavier, com o objetivo de sempre, decide partir para o Japão, onde o shintoísmo e o budismo eram as religiões dominantes. Aí desenvolve um grande trabalho de conversão das populações ao catolicismo. Quando, do seu regresso a Goa, no mar da China, o navio onde seguia é atingido por uma forte tempestade. Diz a lenda que, através da sua oração, todos se salvam, sendo considerado um dos seus milagres.
de novo em Goa, tenta partir para a China, com o intuito de levar o catolicismo para essas terras. Acaba por não conseguir entrar no continente, ficando na ilha de San Juan, ao sul da província de Guangdong. Afetado por febres altas que contraíra, acaba por morrer aí, em 1552. Os seus restos mortais encontram-se em Goa, na Basílica do Bom Jesus, onde continuam a ser venerados pela população. Em Goa sucedem-se os governadores e Garcia de Horta trava conhecimento com todos. Após o regresso definitivo a Portugal de Martim Afonso de Sousa, em 1545, era já governador Dom João de Castro, Horta recebe a oferta da ilha de Bombaim, ainda quase deserta. Mombaim, terra-ilha de que El Rei Nosso Senhor me fez mercê, diria Horta. Tinha aí um feitor, Simão Toscano, que de vez em quando ia à Goa pagar-lhe as rendas e levar-lhe de oferta produtos agrícolas. Ao longo da sua experiência oriental, Garcia de Horta contactou com físicos árabes, persas, turcos e físicos indianos. Dos primeiros, admirou a capacidade que tinham de saber de cor os livros por onde tinham estudado. Para além disso, conheciam as plantas de uma forma que Garcia de Horta não conhecia. Os físicos indianos, por seu lado, que Horta dizia não conhecerem sequer a anatomia porque não sabiam onde era o fígado nem o baço, Garcia de Horta admirava o conhecimento que eles tinham das plantas e a forma como eles tratavam os males tropicais. Ao longo da sua estadia no Oriente, Garcia de Horta criou uma vasta rede de contactos. Eram informadores, pessoas que ele considerava dignas de fé. Na impossibilidade de sair de Goa, Garcia de Horta confia a estes vedores, feitores, missionários, soldados, pilotos, agentes que não têm preparação científica, mas que têm as suas funções ao serviço do Rei de Portugal, confia-lhes determinadas funções, a de recolher informação sobre as plantas, sobre a forma da sua utilização, as suas designações, os seus mercados, os preços, as rotas de distribuição. Mas há mais. Garcia de Horta não prescindiu do saber local das pessoas que trabalhavam perto de si. Os seus jardineiros, as suas empregadas, as suas cozinheiras. Todos estes elementos que trabalhavam na sua casa, que circulavam na sua casa, foram interlocutores da sua obra e trouxeram às elites europeias o conhecimento das tradições locais e das práticas associadas às plantas indianas. Deste modo, ao longo da sua estadia no Oriente, Garcia de Horta mostrou uma imensa abertura a outras culturas e a outros conhecimentos científicos. A edição de um livro cuja seriedade científica fosse indiscutível sobre as plantas, as drogas e as práticas médicas do Oriente tornava-se cada vez mais necessária. Isso permitiria divulgar os preços dessas plantas e drogas nos mercados, regularizando-os, conhecer as rotas de distribuição, definir prioridades na exploração desses produtos e criar normas para práticas sanitárias. Em 1563,
Depois de quase 3 décadas de residência no Oriente, Garcia de Horta publicou a sua obra, Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Uma obra a vários títulos singular e sendo a primeira e única de cariz científico que foi publicada no Oriente durante o século XVI. A obra está escrita em português e estabelece o diálogo entre 2 interlocutores, Ruano e Horta, que seriam 2 colegas da universidade que já não se viam desde que se tinham separado depois de finalizados os estudos. Nesse diálogo ficcionado entre os 2 antigos colegas das universidades de Alcalá de Henares e de Salamanca, o médico espanhol Ruano representa o pensamento clássico e Horta o conhecimento baseado na observação e na experimentação. Entre Ruano, recém-chegado ao Oriente, e Horta, residente na Ásia há cerca de 30 anos, as conversas fluíam naturalmente. Em sua casa, na varanda virada ao rio, na sua biblioteca, no seu gabinete de trabalho, no seu jardim, nas ruas de Goa ou em passeios junto ao mar, os 2 médicos contrapunham argumentos textuais e referiram testemunhos pessoais para descrever ou validar uma novidade. Ao longo da obra, os vários assuntos apresentam-se pela ordem alfabética. A obra está dividida em 59 colóquios, 59 conversas e organizada pelo ABC, começando no aloés, no âmbar e terminando no zurumbete, sendo que cada capítulo, cada colóquio, é dedicado prioritariamente a uma planta. E ao longo dos 59 colóquios vamos ter informações relativas às diferentes especiarias e produtos do Oriente. As páginas do livro evocam também as paisagens deslumbrantes da Índia e a beleza luxuriante da natureza. Mas não só. Evocam ainda relatos de animais ferozes e cenas de guerra vividas pelo autor nas várias batalhas em que se viu envolvido com o seu amigo, capitão-mor do Mar da Índia, Martim Afonso de Sousa. E evocam também a riqueza dos palácios dos rajás e os seus hábitos de vida opulentos. Garcia de Horta pediria ao vice-rei Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, autorização para a edição de Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. O privilégio para esse efeito foi-lhe outorgado por este a 5 de novembro de 1562. Camões colaborou na abertura da obra, em versos dirigidos ao vice-rei. Favorecei a antiga ciência que já Aquiles estimou. Olhai que vos obriga, verdes que em vosso tempo se mostrou, o fruto daquela horta onde florescem plantas novas que os doutos não conhecem. Vosso favor e ajuda ao grão volume, que agora em luz saindo, dará na medicina um novo lume
e descobrindo irá segredos certos a todos os antigos encobertos. No soneto final, Camões termina dizendo: ajudai quem ajuda contra a morte, e sereis semelhante ao grego forte. Garcia de Horta dedicou a sua obra a Martim Afonso de Sousa. Integrando a nova descrição do mundo natural asiático na narrativa das vitórias do seu amigo, Horta torna o ator da sua crónica que refere os feitos de portugueses no Oriente. O percurso dos portugueses pelo Oriente, em busca das drogas medicinais e das especiarias, deixou marcas ainda hoje visíveis a vários níveis, em muitos locais por onde navegadores, comerciantes e religiosos andaram, desde o sudoeste até ao sudeste asiático. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Essas viagens deram um enorme contributo para uma nova visão do mundo e da diversidade cultural que o mesmo encerra. Garcia de Horta terá sido um dos maiores expoentes na área da ciência desse encontro entre civilizações. A obra de Garcia de Horta chegou a Lisboa em 1564. Em Lisboa estava de passagem, entre 64 e 65, o botânico flamengo Carolus Clusius. Carolus Clusius era um dos mais importantes botânicos do seu tempo. Ao ver a obra, percebeu de imediato o valor que aquela obra poderia ter entre as elites comerciais e eruditas europeias. Em 1567, publicou uma versão latina, ilustrada, e mais tarde, em 74 e depois em 93, publicou outras versões, mais completas e também elas ilustradas. Ao todo, nós tínhamos 6.500 exemplares em circulação, dos quais também foram feitas versões francesas e também italianas. Mas também outras obras contribuíram para difundir o saber veiculado por Horta. Uma delas é a obra de João Fragoso, que em 1572 publicou em Madrid Discurso das Coisas Aromáticas, e, sobretudo, a obra de Cristóvão da Costa, o médico português que viajou para o Oriente em 1568 como médico pessoal de Dom Luís de Ataíde, que era então o vice-rei da Índia. Em Goa, Cristóvão da Costa conheceu Horta e, em 1578,
publicou em Burgos Tratado de las Drogas. Uma obra amplamente baseada na de Garcia de Horta, profusamente ilustrada e na qual veio a dar a conhecer muita da informação que Garcia de Horta já tinha divulgado a partir de Goa. No início do século XVII, a Europa tinha então um muito mais amplo conhecimento sobre as plantas da Ásia do que tinha nos séculos anteriores, e para tal muito se contribuiu o trabalho de gestão, validação e autorização da obra de Garcia de Horta. Em 1568, Garcia de Horta morreu em Goa, sem ter tido conhecimento do sucesso que a sua obra estava a alcançar. Na Roma do Oriente, assim era então conhecida Goa, devido à grande quantidade de igrejas e à existência de um numeroso clero, a mão pesada da Inquisição atuava sem complacência para aqueles que não professavam o catolicismo. A perseguição feita em Goa pela Inquisição aos cristãos novos atingiu a família de Garcia de Horta. Os autos de fé mataram pelas chamas muitos milhares de pessoas, tanto na Índia como no Reino, simplesmente por terem religiões diferentes. Em 1580, a Inquisição condenou postumamente, por prática de judaísmo, Garcia de Horta e fez queimar os seus restos mortais. No entanto, esta condenação não afetou o inestimável legado que Garcia de Horta nos deixou. Ao ter estudado ao longo de 30 anos as plantas e os minerais com valor medicinal das terras asiáticas, Garcia de Horta reformulou muito do que se sabia até então, marcando um ponto de viragem na forma de abordar a medicina. Dizia Horta: "O que hoje não sabemos, amanhã saberemos." Sobre a obra de Garcia de Horta, diria o Conde de Ficalho, o seu maior biógrafo português: "O livro de Horta ficava como uma pedra do edifício científico, levantado no decorrer dos séculos."